Estamos de volta com o programa Saúde em Foco, aqui pela TVE, canal 58.1. Estamos conversando com o Dr. Pedro a respeito da realidade e das esperanças no tratamento da Covid-19. Nós comentamos, doutor, no primeiro bloco, sobre o que é as formas aí das pessoas não estarem talvez se cuidando mais como se cuidaram no começo, como deveriam estar se cuidando. Antes de a gente entrar em formas aí de tratamento, eu escutei esses dias de uma pessoa que escutou de outra pessoa, enfim, e aquilo me marcou. Falei, eu vou perguntar no estúdio para o doutor Pedro. Falei assim, não, o problema desse vírus é que ele é muito transmissível, mas ele é bem vagabundinho, com álcool a gente já resolve tudo. Tem lógica, não tem, tá certo, tá errado? Veja, existe uma alta taxa de transmissão, isso é um fato. É claro que nós sabemos hoje que a facilidade de você pegar o vírus em transmissão íntima é muito maior. Então, os contactantes familiares ou as situações onde existe maior proximidade, como no transporte coletivo, no distanciamento social mínimo, nas empresas onde as pessoas trabalham muito próximas umas das outras, as pessoas não têm o distanciamento, é a melhor forma para o vírus de se transmitir. Isso é um fato. Entretanto, aquilo que se tem de recurso disponível para fazer a asepsia, como o álcool, é um recurso poderosíssimo para o vírus. O problema é que a gente não está besuntado de álcool o dia inteiro. O problema é que as superfícies não estão com álcool o dia inteiro. E vai existir uma situação que é a projeção do que a gente fala. O que de repente você falar próximo demais, você beijar, você abraçar, você passar a mão na boca, pegar na mão da pessoa e botar a mão na boca, nesse meio tempo o álcool não resolveu o problema. Se fosse no mundo ideal, onde as pessoas estivessem todas, sem exceção, no distanciamento social mínimo, o vírus não projetaria de uma para outra. E se a todo momento, todo instante, nós tivéssemos barreiras mecânicas que evitassem a projeção dessas partículas, todo mundo de máscara, face shield, todo mundo evitando que o vírus se projetasse, e tivesse um álcool instantâneo em tudo, no mundo ideal, de fato, essa pessoa teria essa razão de dizer que o vírus é um vírus que a gente não deveria se preocupar. Só que aqueles que contraem a doença e que são susceptíveis a fazerem formas graves e morrem, para eles é inconcebível o conceito de que o vírus é vagabundinho. Então, não dá. Não dá para levar em consideração esse argumento se alguém morreu porque o vírus existiu ou porque a pessoa contraiu. Ótimo. Doutor, em relação ao mundo perfeito que o doutor comentou, né? Se todo mundo fosse assim, nós não teríamos as pessoas doentes. Mas nós continuaríamos tendo vírus, a gente ia ter que viver o resto da vida assim? Ou a gente ia ter que pensar em uma vacina para poder tirar toda essa capa, proteção, luva, face, enfim, né? Como que funciona? O que é a vacina? Que a gente está comentando muito e falam que a vacina, dentro aí do que a gente está falando, a vacina é uma esperança, né? Então está sendo feito testes, enfim. Veja, com o passar do tempo, nós percebemos que os vírus, no início da sua apresentação a uma comunidade, a um grupo populacional, de começo nós temos a quantidade de pessoas que contraem a doença, a quantidade de pessoas que desenvolvem formas graves e que morrem. Então, no começo, a taxa de transmissão ela é muito alta e a taxa de doença também é muito alta. Se daqui a 5 anos não houvesse vacina, epidemiologicamente falando, nós não iríamos dizimar a população na Terra por causa desse vírus. Estatisticamente, nós sabemos em outras formas virais que a taxa de transmissão continuaria alta, porém também haveria a taxa de resistência e um pequeno grupo ficaria doente à medida que o tempo passasse, mais pessoas iam se contraindo, as pessoas ficariam resistentes. Falar em imunidade de rebanho é muito difícil, porque se alguém fica doente e morre, não dá para dizer que isso é um ônus do processo. Isso é um efeito colateral do processo. É impossível para a formação médica, para a formação da área de saúde, de pessoas que são vocacionadas a cuidar das outras, entenderem que alguém que morre é um efeito colateral do processo. Então é impossível falar eticamente de efeito rebanho. Mas, cientificamente, à medida que as populações vão tendo contato com um vírus de forma mais abrangente, haverá aqueles que vão criar resistência. Afinal de contas, quem morre de gripe hoje?
Mesmo se você não for vacinado, você morre de gripe sazonal, de gripe comum, o paciente saudável não morre. Uma população indígena, quando teve contato com o vírus da gripe pela primeira vez, os índios morriam. Então é simples de entender a analogia que eu estou fazendo. Então é claro que nós, com os vírus respiratórios, a taxa de transmissão ela é muito grande. Só que a taxa de mortalidade tenderia a diminuir à medida que criássemos resistência. Então tá bom, podemos esperar isso acontecer. Só que é inconcebível deixarmos as pessoas morrerem até isso acontecer. É inconcebível, não dá para pensarmos que isso é uma solução. Daí surgem as esperanças, sejam elas nos tratamentos, que nós vamos falar, sejam elas na vacina. A vacina não é para erradicar o vírus no primeiro momento, porque nós temos que contar com políticas públicas. Essa vacina ela vai ser obrigatória ou não vai? Se for obrigatória, desculpa a expressão, tem a galera do mimimi que, porque é obrigatória, eu não vou fazer. Se a vacina for russa, não, eu não vou fazer. Se for da China, então, eu não vou fazer. Parece que a vacina de Oxford, porque tem uma chancela assim, um carimbo de qualidade inglesa, é a que eu vou fazer. Então, a vacina, ela precisa primeiro ter uma política pública para que as pessoas sejam vacinadas. E, considerando a acessibilidade a essa vacina, nós temos que entender que o vírus sofre mutação. Mesmo que todos fossem vacinados, nesse mundo ideal que você falou, mesmo que todos aceitassem a vacina, fossem vacinados, a vacina fosse efetiva, a vacina utilizada fosse uma vacina com uma extrema qualidade comprovada, que os testes tivessem sido todos efetivos e as pessoas se vacinassem. No ano que vem teria que vacinar de novo, muito provavelmente, porque é um vírus mutagênico, é um vírus que sofre mutação. E não seria possível a erradicação com um ano de vacinação em massa das pessoas. Nós continuamos vacinando contra a gripe todo ano. Gripe sazonal, a gripe do H1N1, nós continuamos vacinando. Então, há vacinas no calendário que se tomam a cada 5 anos, a cada 10 anos. Então, as vacinas precisam ser testadas durante a sua fase de produção, mas depois a população continua convivendo, ora, vacinada e com o vírus. No ano seguinte, mais vacina, menos vírus. Mais vacina, menos vírus. Só que o vírus ele não deixará de existir porque ele sofrerá mutação. Muito bem. E quando a gente fala em tratamento, doutor, o que a gente ouvia de tratamento no início era analgésicos para os sintomas. Depois começou a vir nomes de fármacos, enfim, que eram usados para outras situações, e aí alguns defendiam muito, outros criticavam muito, e até hoje está assim, né? Algumas pessoas, não, eu não vou, se eu precisar, eu não vou tomar porque não pode, outros não, se eu tiver qualquer coisa, eu quero tomar tudo que for possível, né? E como que funciona isso? Né? O que um paciente, às vezes, que ele não sabe, que ele está em cima do muro, o que ele tem que fazer, né? Primeiro, ele tem que criar um mecanismo de confiabilidade e de acesso ao médico que vai cuidar dele. Se o paciente se basear apenas no que a mídia oferece de informações sobre os medicamentos ou a internet, existem os viés das inteligências artificiais, daquelas bolhas tecnológicas que a internet oferece. Se você em algum momento você pesquisou artigos que traziam reportagens ou entrevistas que eram contra a cloroquina, por exemplo, você deu 2 curtidas, fez um comentário, aquilo começa a aparecer para você e você de repente só acha que existem depoimentos e estudos contra a cloroquina. Ivermectina, nitazoxanida, antibiótico, corticoide, anticoagulante. O fato é que nós aprendemos com a doença e nós não tivemos tempo de desenvolver protocolos fixos porque eles deveriam ser feitos retroativos à doença. Ou seja, daqui 5 anos vai vir um cientista, um grupo médico, uma instituição de ensino, de saúde, falando que quando houve a pandemia do coronavírus, esses tratamentos experimentais não se mostraram eficientes. Porém, esses se mostraram melhorando a sobrevida, diminuindo a taxa de mortalidade, diminuindo os sintomas, diminuindo as sequelas. Então, daqui a 5 anos, os meninos vão estudar lá no curso de medicina como se trata o coronavírus, porque o estudo vai ser retroativo. Só que essa geração não teve essa oportunidade. Essa geração, ela precisava emprestar recursos de outras terapias. Então, tivemos que usar
antiparasitário, tivemos que usar corticoide, tivemos que usar antibiótico, tivemos que usar antiviral, tivemos que usar imunomoduladores, tivemos que usar plasma de outra pessoa para salvar aquele indivíduo com anticorpos prontos. E nenhuma dessas atitudes já teve um estudo de vida real robusto e resistente que mostrou, pelo menos a médio prazo, qual é a eficiência do processo. Pode ser que no final a gente conclua que o que salva são as medidas suportivas mesmo. E aquele que é vocacionado a melhorar, melhora, e o que é piorar, piora. Eu continuo a acreditar, para a minha conduta, para a conduta da minha equipe, para os meus pacientes, que nós temos que fazer todo o recurso que estivermos disponíveis, com o mínimo de efeitos colaterais sabidos, para que os pacientes tenham a chance de melhorar com aquilo que for melhor para eles. Então você me fala, doutor, o senhor recomenda utilizar hidroxicloroquina, ivermectina, vitamina D, nitazoxanida, ceftriaxona, azitromicina, anticoagulante, inalatórios, imunomoduladores, plasma? Eu recomendo primeiro que o médico tenha todo o conhecimento desse arsenal. Ele seja capaz de eleger o melhor momento que o paciente está para receber esta ou aquela alternativa. Se houver um mínimo de evidência, se houver um mínimo de consistência nessa possibilidade, se houve prerrogativas que em outros lugares funcionaram, se os pacientes puderam ter a chance de acesso a isso sem lhes causar mal, faça. Se você está no meio de uma tempestade, você cai do barco, passa uma madeira. Aquela é a tua tábua de salvação. Ou você vai perguntar, não, essa madeira aí é um IP, eu só vou me segurar nela se for um mogno, só se for madeira de lei, daí eu não quero. Não, né? Qualquer madeira que passar flutuando é uma tábua de salvação. Então, no momento da pandemia, nós temos que experimentar, nós somos obrigados a fazer isso. Não há evidências, não há estudo retroativo. Todos os estudos eles são de vida real, mas eles são ao longo da pandemia. Ou seja, não dá tempo deles se concluírem para que nós possamos utilizar algo que tenha sido robusto. E o outro problema é a politização das medidas. Então, tal medicamento ele é apoiado por determinada força política, então eu não vou usar. Tal medicamento, não, esse aí é uma manipulação. Eu ouvi dizer, por exemplo, que a cloroquina, o governo mandou produzir muita cloroquina e por isso que ele defende tanto, para não ter o prejuízo da cloroquina. E eu ouvi dizer que lá na África se usa a ivermectina em grande escala e aí naquele ponto do globo onde há muita pobreza, onde as pessoas elas morrem por falta de saneamento, elas estranhamente não estavam desenvolvendo Covid, porque elas recebem ivermectina regularmente para tratar as parasitoses. Há uma política pública de fornecimento da ivermectina. O que antes nós falávamos de corticoide, Oswaldo, não, no começo nós falávamos evitar ao máximo o uso do corticoide, porque como uma doença viral, nós iríamos imunodeprimir o nosso paciente. Hoje nós sabemos que a cascata inflamatória é tão grande, que o prejuízo sistêmico é tão grande com a inflamação que esse vírus leva, começando no pulmão, mas atingindo outros órgãos e sistemas, que usar corticoide é uma necessidade na grande maioria dos casos, seja internado ou seja em casa mesmo. Então as terapias elas são experimentais e o médico tem que ter o feeling para eleger esse ou aquele. Ele tem que ter aquele sentimento dentro dele que para esse paciente eu vou tentar tudo que eu tiver disponível como recurso. Essa relação é importante. O paciente confia no médico. Isso é importante, porque se ele for confiar no Google, ele que se trate em casa e não é assim. Né? Na hora que a coisa aperta, ele foi no médico, ele internou no hospital. Então é importante confiar na ciência. Nós temos que ter, além da ciência, temos que ter o bom senso, temos que ter o respeito, a afetividade com o nosso paciente e querer o melhor para ele em qualquer situação. Não há estudos robustos, está provado que faz mal, então a gente não faz. Está provado que pode fazer bem, existe essa vírgula, ok? Se não há contraindicação, vamos fazer. O importante é fazer a coisa certa na hora certa. Muito bem, doutor. A gente está em cima do horário, mas eu não posso finalizar antes de perguntar a respeito de algo que foi super comentado, foi feita uma campanha aí por vários profissionais da saúde, enfim, que é a respeito do plasma, né? Da onde surgiu, o que é, como que está acontecendo essa situação, o porquê usar o plasma? O conceito do plasma ele é muito mais antigo do que da Covid-19. É algo semelhante ao que acontece com a produção do soro antiofídico.
A pessoa recebeu lá a picada de cobra, naquele momento o indivíduo precisa diminuir muito a quantidade e a letalidade do antígeno, que é o veneno. E aí então foi criado o soro antiofídico para fornecer anticorpos contra o veneno, contra o antígeno que tem no veneno. Então a gente pega, a grosso modo, né, explicando facilmente, inocula num cavalo o veneno numa dose pequena. O cavalo produz uma grande quantidade de anticorpo, a gente tira o sangue do cavalo com os anticorpos, faz um plasma a partir disso e passa a ter ampolas do plasma com os anticorpos. Isso se chama imunização passiva. Eu forneço para o paciente os anticorpos prontos. O plasma hiperimune, ele é antigo na história. Desde os primórdios da medicina, nós fazíamos a transfusão de sangue in natura. Você já teve essa doença? Você sobreviveu? Então, peraí, no seu sangue deve ter alguma coisa que te curou dessa doença. Eu enfiava uma mangueira num paciente para outro paciente, dava o sangue desse que já tinha recuperado para o outro. Então, usar o plasma hiperimune não é nenhuma novidade. Ele é mais um recurso para a Covid-19. E hoje nós temos feito isso com relativo sucesso. Só que é importante fazermos no momento correto. Na fase onde nós estamos na replicação viral, onde a população viral está aumentando e o paciente ainda não conseguiu dar a volta, ele não conseguiu ter reservas suficientes para melhorar, nós fornecemos o plasma, ou seja, o sangue extraído de alguém que já teve a Covid. Processamos esse sangue, criamos um plasma hiperimune, ou seja, superconcentrado em imunidade, e fornecemos o anticorpo para o paciente. E daí, com isso, o paciente tem um refresco, né? Ele tem uma folga. Ele recebe o anticorpo pronto e o corpo dele melhor resiste às situações que virão. O plasma, pessoal, não é cura. O plasma é um tratamento que permite ao paciente ter a chance de, através do seu metabolismo, melhorar, através do seu metabolismo, responder a tantas outras terapias que lhe são oferecidas. Não é você usar só o plasma e daí você está curado. O paciente que usa o plasma, ele está internado, ele recebe corticóide, ele recebe antibiótico, recebe anti-inflamatório, recebe antiparasitário, recebe anticoagulante e também recebe o plasma. O plasma é um recurso que aumenta a sobrevida, ou seja, diminui a taxa de mortalidade. Então, se você já teve a Covid-19, se você é um felizardo onde você superou essa doença, se você fez formas leves, se você principalmente tem uma ótima reserva física e o tempo de imunização já competente, vá doar o seu sangue. Faça, através da sua doação, a possibilidade de vida para uma outra pessoa através do seu plasma hiperimune, que contém anticorpos para salvar o seu semelhante. Muito bem, doutor. Nós chegamos então ao final do nosso programa de hoje. E antes de finalizarmos, eu queria que você deixasse uma mensagem final a respeito desse tema de hoje, né? Da realidade e as esperanças no tratamento da Covid-19. Bem no começo da pandemia, eu li uma frase que é interessantíssima. Diz que a crise, que a pandemia, ela mostra o que as pessoas têm de pior e o que as pessoas têm de melhor. Infelizmente, o que as pessoas têm de pior, nós estamos entendendo que é o egoísmo, a mesquinhez, é o pensamento no seu próprio umbigo, achando que esse umbigo é o sol e que tudo gira em torno disso. Nós entendemos que as pessoas têm uma grande dificuldade de pensar no coletivo. É por isso que elas não usam máscara, é por isso que elas vão para o barzinho, é por isso que elas não vão doar o sangue, mesmo não fazendo falta nenhuma para elas. O que eu espero é que nós passemos pela pandemia, passando pelas fases da pandemia. Precisamos ter consciência onde, na consciência, eu tenho respeito ao meu semelhante, eu entendo que ele também tem direito à vida, que ele pode ter uma fragilidade que eu não tenho. Nós temos que ter força porque algumas famílias estão perdendo pai, perdendo mãe, perdendo filho, pessoas da nossa idade, pessoas mais jovens estão morrendo. Nós temos que ter força para superar isso. Os setores econômicos, os setores sociais, os setores de produção, eles têm que ter força para superar isso. Os profissionais da área de saúde, no hospital, que veem as pessoas morrendo, têm que ter força para sacudir o jaleco e continuar em frente, porque é horrível dar a notícia para alguém que nós perdemos um paciente. E para o final nós temos que ter esperança. Nós temos que ter em que nos agarrar. Se aparecer uma terapia nova, nós vamos buscar estudar, nos aprimorar e utilizar nos nossos pacientes. Se há uma possibilidade de vacina, nós vamos ter esperança nessa vacina. Se o plasma está se mostrando efetivo, nós vamos usar o plasma. Porque nós temos que ter esperança. Nós temos que nos agarrar em alguma coisa. E a maior esperança é que o ser humano evolua, que o ser humano melhore,
que o ser humano tenha melhores conceitos de moral, que o ser humano, após tudo isso passar, passe a dar valor às coisas que são realmente importantes. A convivência com a sua família, o respeito ao seu semelhante, fazer o melhor pela coletividade, que o ser humano saia dessa bolha de egoísmo que ele vive. Então eu acho que é consciência, força e esperança, que é o tema de hoje, como eu gostaria de resumir aí a minha avaliação sobre a Covid. Muito bem, doutor, muito obrigado pela participação. E obrigado a todos que acompanharam o programa Saúde em Foco de hoje. E amanhã, às 11 horas, aqui na TVE, nós temos mais uma vez o nosso encontro para falar um pouquinho mais sobre saúde.